A graça e a paz de Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo a esse canal que compartilha leituras, estudos, meditações e reflexões com base nos capítulos da Bíblia. Nós estamos gravando um pequeno curso sobre o livro de Provérbios e hoje nós estamos meditando na aula 26. Vamos gravar o capítulo 15 a partir do versículo 9 a seguir. Então, o versículo 9 diz assim: O caminho do ímpio é abominável ao Senhor, mas ele ama o que segue a justiça. Esse versículo nos mostra como nós podemos ser amigos de Deus. Deus, ele é justo. Deus é verdadeiro. Deus, ele preza pela justiça e pela verdade. Então, não tem como você ter um relacionamento com Deus, ser amigo de Deus, se você quer agir com desonestidade, com desrespeito ao próximo, com infidelidade no seu relacionamento conjugal, nos seus negócios, na forma como você negocia com os seus sócios, na forma como você trabalha, se você tem registro em CLT e se você furta o tempo do seu trabalho acessando conteúdo de rede social durante o seu horário de trabalho, ao invés de você fazer aquilo que você deveria estar fazendo, todas essas ações são ações que você pode até fazer em oculto, você pode até fazer de maneira escondida das outras pessoas. Mas o Salmo 139 mostra que Deus está em todos os lugares. O salmista escreveu: Se eu subir até o céu, ali tu estás. Se eu descer nas profundezas, ali também o Senhor está. Então, e especificamente aqui nesse texto de Provérbios, nós vemos que Deus, no versículo 11, aqui ó, anotando, diz aqui: o inferno e a perdição estão perante o Senhor, quanto mais o coração dos filhos dos homens. Veja que nesse mesmo texto nós vemos que até o inferno e a perdição estão diante de Deus. Então, nada fica em oculto diante de Deus. Por isso que seguir no caminho do ímpio é a garantia de que você não terá o relacionamento com Deus. Não tem como você ser amigo de Deus se você andar no caminho da impiedade. Versículo 10: Correção molesta-a para o que deixa a vereda, e o que aborrece a repreensão morrerá. Correção molesta significa que a correção incomoda. O incômodo da correção atinge aquele que deixa a vereda. Quando o versículo 10 está falando sobre aquele que deixa a vereda, está falando sobre aquele que estava andando no caminho da correção e decide, seja por influência de alguma pessoa que segue no caminho errado, seja porque resolveu se desviar e fazer alguma coisa que queria, que tem vontade. Por exemplo, infidelidade conjugal é o exemplo principal. A pessoa está ali com a sua família e de repente encontra uma pessoa que a seduz e aí está caminhando pela vereda e fala, pensa consigo mesmo assim: ah, se eu sair com essa pessoa é só uma vez, não vai haver uma consequência. De repente, a pessoa acaba te trazendo problemas. Você fica na mão dessa pessoa, você fica como vítima dessa pessoa, que pode dizer: vou contar para o seu cônjuge o que você fez. E ainda que a pessoa não conte, ainda que isso fique no campo do segredo, ainda assim, isso fica na sua consciência. Como você vai olhar para o seu cônjuge sabendo que você foi desleal?
sabendo que você foi infiel? Você consegue dormir em paz e no dia seguinte dizer que está tudo bem? Como é o seu caráter? Só ouvir uma mensagem dessa já é uma correção molesta, já é algo que inquieta a pessoa quando a pessoa desvia da vereda. Então, e o que aborrece a repreensão morrerá. Agora, se você não gosta do incômodo da correção e resolve passar por cima dela, aborrecendo a repreensão, o que ocorre? Ocorre a morte. A morte não necessariamente é a morte física. A morte pode simbolizar a morte do seu caráter. A morte da pessoa honesta, fiel, leal que você era enquanto estava caminhando na vereda e que agora se tornou um infiel, um desleal, né? Um outro exemplo também é com relação aos negócios, os contratos que você faz. Então, a correção, ela molesta aquele que deixa a vereda, mas é bom você ser molestado com a correção e é bom que você escute a correção e se mantenha no caminho direito, porque é isso que mantém você como amigo de Deus e é isso que mantém você com a sua consciência tranquila. Quando você cai, as pessoas vão apontar o dedo para você. É muito interessante que as pessoas que caem, elas não, elas odeiam quando as pessoas apontam o dedo e falam, mas você caiu. Elas ficam com muita raiva, elas ficam com muita ira, dizendo assim, para de falar a respeito disso, para de falar, de apontar o dedo para mim. Uma coisa é certa: se você desvia da vereda e se você cai, você precisa assumir o seu erro. Se você quer fazer isso, você pode fazer, mas sempre vai ter alguém que vai apontar o dedo e vai dizer: você errou. E o melhor que você tem a fazer é dizer: sim, eu errei e eu me arrependo. Porque se você não se arrepende, fala assim: para de falar do meu erro, né? Você está querendo fugir de uma consequência daquilo que você fez. Então, é necessário ter essa percepção de que você precisa assumir as consequências daquilo que você fez. Você precisa assumir que se alguém quiser colocar o dedo e dizer que você foi desleal, de fato, você foi desleal. E você não tem que se ofender com relação à pessoa que apontou o dedo e disse que você é, porque de fato você foi. E quando pensamos nessa perspectiva, temos uma percepção melhor de que uma infidelidade não é só uma infidelidade. Ela é uma consequência que eu tenho que carregar se eu caio nela para a minha vida toda. Versículo 11, eu já li, né? O inferno e a perdição estão perante o Senhor, quanto mais o coração dos filhos dos homens. Tudo aquilo que você pensa no seu coração, no seu pensamento, Deus conhece. Ele sabe o que passa em você. O pensamento maligno em relação ao vizinho, o pensamento de cobiça, inveja, a malícia, a lascívia em relação à mulher do próximo, em relação ao marido da vizinha, em relação à casa do vizinho, em relação ao jardim ou a uma bolsa, tudo isso passa diante de Deus. Ele vê todas as coisas. Por isso que quando oramos, devemos dizer a verdade, dizer: Deus, me perdoa porque hoje à tarde, quando eu estava ali, eu vi tal coisa e aquilo ali me gerou inveja, me gerou cobiça, me gerou lascívia, me gerou um desejo indevido, me deixou com raiva e com mágoa do próximo, porque ele prosperou e eu gostaria muito de ter o que ele acabou de conseguir comprar, porque a pessoa tem uma força de trabalho muito grande, eu não tenho tanta força assim, né? Tem pessoas que têm inveja disso também. Elas pensam: eu não consigo trabalhar tanto, eu não consigo produzir tanto. Se você não consegue trabalhar tanto e não consegue produzir tanto, verifique quais são as melhores
formas de você conseguir aumentar a sua produtividade. Ninguém é igual a ninguém. Você não tem que ser uma máquina de produzir igual o próximo. Você tem que ver aquilo em que você tem talento e habilidade para que você desenvolva bem o seu talento e a sua habilidade. Deus deu talentos e habilidades para todos. Cada pessoa deve descobrir o seu talento, a sua habilidade. Algumas pessoas têm o seu talento à flor da pele. Uma pessoa que toca um instrumento musical, pega num teclado, pega num piano, pega num violão e, mesmo sem ter tido muitas aulas, consegue tocar muito melhor do que pessoas que frequentam aulas há muito tempo. Mostra que tem aquele talento, aquela facilidade à flor da pele. Pessoas que nascem para cantar. Ela pega uma música que tem tons muito difíceis e ela consegue naturalmente fazer aquilo. Mostra que a pessoa nasceu com aquele talento, com aquela facilidade. Mas outras pessoas precisam escavar mais para conseguir descobrir qual o seu talento, mas o fato é que todos têm seu talento. Muitas pessoas que são muito bem-sucedidas não têm talentos à flor da pele. E elas dizem: me dediquei ao estudo, ao aperfeiçoamento daquilo que eu faço hoje e com o tempo, aperfeiçoando o sistema, os meus estudos, eu consegui chegar até onde cheguei. Inclusive, há pessoas que não têm nenhum talento à flor da pele e que são muito mais prósperas, conseguiram enriquecer e ajudar muito mais a sociedade do que pessoas que têm talentos à flor da pele, mas que não souberam explorar, que não foram disciplinadas. Pessoas que têm disciplina e constância em fazer a mesma coisa sempre conseguem vencer aqueles que têm o talento à flor da pele, mas que não são disciplinadas. Por mais que uma pessoa tenha talentos muito visíveis, se ela não se dedicar a fazer o seu trabalho, a servir outras pessoas com o talento que tem, com o talento que recebeu de maneira constante, ela não prosperará. Verso 12: não ama o escarnecedor aquele que o repreende. Sim, o escarnecedor é o zombador, é aquele que brinca com tudo, que não leva nada a sério e muito menos tem princípios e valores para seguir na vida. Então, o escarnecedor, ele não ama quem o repreende. Se você apontar o dedo e disser: você está no caminho errado, ele vai odiar você, não ama você. Então, para que serve esse versículo 12? Alguém pode dizer assim: mas isso é óbvio. O escarnecedor não quer que ninguém corrija ele. O versículo está aqui porque existem aquelas pessoas que acreditam bastante no ser humano e que dizem: olha lá, ele está fazendo a coisa errada, eu vou lá corrigi-lo para ver se ele se emenda e começa a andar no caminho certo, mesmo não sendo o pai dele, mesmo não sendo a mãe dele, mas ele está no caminho errado. Saiba que se você for até ele e se ele não escutou nem o pai dele, nem a mãe dele, ele vai escutar você? Não, ele vai odiar que você o repreenda. E aí, continuando o versículo 12: nem se chegará para os sábios. Então, o escarnecedor, ele não ama quem o repreende e ele também não vai vir para o lado dos sábios. Por quê? Ele gosta de andar ali, vivendo como um escarnecedor. Versículo 13: o coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Então, quando a pessoa está alegre, né, quando ela está internamente realizada com os seus objetivos, com os seus projetos caminhando, ela vai ter um rosto mais bonito, vai estar com o rosto mais feliz. E quando ela estiver com algum luto, com alguma doença, com algum problema, o espírito dela vai estar abatido. Esse versículo está aqui para nos dizer que devemos prestar atenção nas pessoas que estão ao nosso redor. Tem pessoas que conversam com as pessoas no seu trabalho, no seu local de estudo, e por elas não estarem passando por dificuldades num certo momento,
elas tratam todas as pessoas por igual e não param para prestar atenção no que está acontecendo com as pessoas à sua volta. O versículo 13 aqui é um convite para que você preste atenção nas pessoas que estão próximas a você. Veja se o rosto da pessoa, preste atenção na linguagem corporal, porque às vezes você pergunta, está tudo bem? E a pessoa vai responder que está tudo bem por uma questão de educação e uma questão automática. Mas é possível que de repente você possa ter uma palavra para ajudar essa pessoa. Então preste atenção. O coração alegre formoseia o rosto. Você pode ir prestando atenção na forma como a pessoa fala ou na forma como a expressão facial dela está, se ela está alegre ou se ela está abatida. O que o versículo 13 nos diz é que você pode saber o que vai no coração de alguém, prestando bastante atenção no rosto da pessoa, prestando bastante atenção na postura da pessoa. Então, você consegue perceber muitas coisas prestando atenção nisso. Versículo 14: o coração sábio buscará o conhecimento, mas a boca dos tolos se apacentará de estultícia. Então, o que esse versículo 14 diz é: quem é sábio vai buscar sempre conhecimento. Quando ele fala o coração sábio, coração no livro de Provérbios e também na Bíblia, está relacionada àquilo que você sente. E aquilo que você sente é aquilo que também você pensa. Então, muitas vezes, quando você lê a palavra coração, você deve entender o pensamento. O pensamento do sábio é em buscar conhecimento, para que ele se torne mais sábio, para que ele consiga resolver mais problemas com mais facilidade, porque desafiar-se a enfrentar problemas desenvolve a capacidade de ter soluções rápidas. E ter soluções rápidas permite que você viva mais tempo com alegria do que mais tempo enfrentando dificuldades com problemas na vida. Agora, a boca dos tolos se apacentará de estultícia. Ou seja, aquele que gosta de ser tolo, de viver a vida sem buscar conhecimento, ama ficar ao lado de outras pessoas que falam tolices. E elas ficam ali, se alimentando de falar tolices. Versículo 15: fuja desse círculo de pessoas que só falam tolices. Por mais que as pessoas sejam simpáticas, muitas vezes carismáticas, e muitas vezes aparecem pessoas assim, que são muito tolas, que têm algum poder sobre outras pessoas pela aparência, pela roupa, pela forma como falam. Preste atenção no conteúdo, se tem algum valor ou se são apenas tolices. Busque o conhecimento. Versículo 15: todos os dias do aflito são maus, mas o de coração alegre tem um banquete contínuo. Esse versículo 15 diz que aquele que é aflito, todo dia acorda com aflição. Agora, quem tem o coração alegre, tem um banquete contínuo. Ou seja, quem tem um coração alegre, tem todas as horas do seu dia como se ele estivesse se alimentando de mais e mais alegria e de mais e mais energia. Como assim? Aflição e alegria são situações em que a pessoa decide como ela vai viver. Nós vemos na prática que existem pessoas que têm câncer, fazem a quimioterapia, passam pelo processo de terem de cortar os seus cabelos, passam por todos aqueles problemas que passam no seu estômago, e quando você conversa com elas, elas dizem assim: mais um dia, e conseguem dizer isso com um sorriso no rosto, mesmo tendo acabado de sofrer os efeitos da quimioterapia no corpo. Elas dizem: mais um dia, mais um aprendizado, mais uma vitória.
E quando você fica perto dessas pessoas, você está recebendo um banquete, um alimento de que a vida é muito mais do que você ter saúde. É sobre relacionamento, é sobre transmitir uma palavra de força, uma palavra de ânimo, uma demonstração de que ter as pessoas da família pode ser naquele momento de doença, naquele momento de enfermidade, pode ser de muito valor. E existem pessoas que estão cheias de dinheiro, andando em um carro muito caro, morando em uma casa muito cara, e você espera usando umas roupas muito bonitas e que você e de marca, e você conversa com a pessoa e fala: "Oi, tudo bem?" E a pessoa fala: "Está horrível esse dia." E quando você conversa com a pessoa, ela sempre está com a cara amarrada, sempre com a cara fechada e sempre dizendo: "Estou aflito com como vender mais, como ganhar mais." Então, a questão de que a aflição e de que a alegria estão condicionados a boas condições de vida ou as más condições de vida não é verdade. O versículo 15, quando diz assim: "Todos os dias do aflito são maus", está dizendo que todos os dias é necessário tomar a decisão. Você vai tomar a decisão de viver um dia desfrutando do banquete da vida, ou você vai escolher viver em aflição? É possível ter tudo e ainda assim viver aflito, encontrando no seu pensamento motivos para ver sempre o lado mal da vida. Esse versículo 15 nos traz um convite. Veja o lado positivo da vida. Existem pessoas que não conseguem valorizar o fato de que podem ver, quando existem pessoas que são cegas e têm dificuldades com isso. Tem pessoas que não conseguem agradecer porque conseguem ouvir. Existem surdos que têm extrema dificuldade de se comunicar porque não podem ouvir. Tem pessoas que não valorizam o fato de que podem caminhar, de que não estão em um hospital, de que têm pai e mãe, que podem não ser os melhores e nem perfeitos, mas pelo menos você tem um pai e uma mãe e você os conhece. Tem pessoas que vivem uma vida inteira com um dilema: quem é o meu pai? Tem pessoas que passam anos na justiça procurando: onde está o meu pai? Quem foi que me gerou? Da onde foi que eu vim? Tem pessoas que têm outros dramas. Então, todo drama pode ser bem resolvido se você consegue perceber aquilo que você tem recebido de bom na sua vida e se você coloca a sua visão e valoriza aquilo que você tem de bom. Então, todos os dias do aflito, se você decidir olhar para a vida olhando sempre pelo lado negativo, nada que você tiver vai prestar. Nunca você terá alegria na vida, porque para tudo que aparecer no seu caminho, você encontrará uma razão para olhar o lado negativo. Começa uma empresa e fala: é bom ser empresário, mas tem que trabalhar muito. Como está a sua vida? Trabalhando muito. Aquele que é alegre vai dizer: graças a Deus, agora sou dono do meu próprio negócio. Tenho felicidade de trabalhar todos os dias porque estou cada dia mais e mais atendendo as pessoas. É só um exemplo da diferença do ponto de vista entre aquele que vive aflito e daquele que vive com o coração alegre. Versículo 16: melhor é o pouco com o temor do Senhor do que um grande tesouro onde há inquietação. Esse versículo não significa que é pecado ter grande tesouro. Tem pessoas que usam esse texto para dizer: vocês estão vendo? O texto aqui fala claramente que melhor é você viver com pouco, mas estar com Deus, do que você ter o grande tesouro e onde você vai ficar inquieto. Aqui está a prova de que Deus é contra a riqueza. É um absurdo que algumas pessoas leiam esse texto e tenham essa interpretação. O texto significa que o grande tesouro
deve ser buscado, mas de maneira que você consiga ele como resultado do seu trabalho, como resultado do seu esforço, como resultado de algo bom que você prestou para a sociedade. Ter uma grande empresa onde você faz a venda de um produto, como por exemplo caderno, ou de repente televisores, ou de repente computadores, ou de repente telefones celulares, ou os microempreendedores que vendem aí os pães, os doces de porta em porta nas casas, e que recebem a sua remuneração desse trabalho, depois conseguem melhorar a receita, colocam depois mais quantidade dentro de um carro para entregar para mais pessoas e prosperam nesse negócio e começam a receber um valor expressivo a partir do seu trabalho. Isso não tem problema nenhum. O problema é quando você pensa apenas em trabalho e o trabalho toma tanto a vida da pessoa que ela não desfruta mais com a família. Que ela diz para o marido, para a esposa: eu preciso trabalhar para ganhar mais e mais. Que não atende os seus filhos, que para ficar o tempo todo apenas em função do trabalho. Há pessoas que são completamente dedicadas ao trabalho e esquecem que a vida é mais do que apenas o trabalho, que a vida também envolve o desfrute. Deus, quando criou todas as coisas, criou em 6 dias e no sétimo ele descansou. Então, ali está um princípio de que o descanso é necessário. Então, melhor é o pouco se for para ter muito, muito tesouro com o sacrifício da, do descanso e do relacionamento com a família e do relacionamento com Deus para ficar totalmente, exclusivamente concentrado na busca de dinheiro. Então aí sim, nessa situação, é melhor que você tenha o pouco, mas que você tenha a Deus, de maneira que você tenha uma vida de paz. Na verdade, o versículo 16 está dizendo que a paz é muito importante. Não basta você ganhar dinheiro se você não tem paz. A inquietação é algo que vai corroendo a vida da pessoa. Gera um envelhecimento precoce. A pessoa envelhece, a pessoa fica sempre de mau humor, a pessoa está sempre com seus dias em aflição, a pessoa vai ficar o tempo todo ansiosa com relação a se vai dar certo ou não vai essa transação, esse negócio que eu estou fazendo, e eu quero vender e eu quero mais porque eu quero juntar o dinheiro, eu quero conseguir realizar a venda. Então, tudo isso gera desequilíbrio. Então, é melhor que você tenha menos do que aquilo que você ganharia fazendo, aumentando as suas operações, mas que vão aumentar o nível de estresse e de preocupação do que você avançar, mas ficar cheio de inquietação. Versículo 17. Melhor é a comida de hortaliça onde há amor do que o boi gordo e com ele o ódio. Isso acontece em muitas famílias, onde as pessoas ficam disputando dinheiro, poder, posição, e aí no momento de se reunirem nas datas comemorativas da família, um dispara acusações contra o outro. Muitas vezes o boi que está sendo oferecido ali no almoço, no jantar, é gordo, ou seja, a refeição que está sendo apresentada ali é boa, mas o ódio que existe entre as pessoas acaba corroendo aquela relação. Então, às vezes é melhor você estar em um lugar mais simples, com uma comida mais simples, mas onde existe harmonia, amizade, fidelidade, companheirismo. Então, o versículo 17 mostra que a essência de uma família, a essência das relações que nós temos com as pessoas, com os nossos amigos, com os nossos colegas, está
na amizade. Lá no Salmo 133:1, a Bíblia diz assim que ó quão bom e suave é que os irmãos vivam em comunhão. Então, Deus ele ama a fraternidade, a comunhão, a harmonia, a boa relação entre as pessoas. E de nada vale valorizar o alimento, né, em detrimento da harmonia entre as pessoas. Pessoas valem mais do que coisas, e por mais caro que seja o boi gordo que você vai servir na mesa, se você tem ódio das pessoas, você não consegue estar perto de Deus. O ódio te carrega para longe de Deus e te carrega para uma vida cheia de aflição e de uma vida sem o verdadeiro sentido da vida, que é o de amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo, tendo boas relações entre as pessoas. Versículo 18: o homem iracundo suscita contendas, mas o longânimo apaziguará a luta. Esse versículo está dizendo: o homem iracundo é aquele que vive cheio, vive carregado de ira, vive o tempo todo num estado de espírito de raiva. Parece que ele acorda já com raiva da vida, com raiva de tudo, porque às vezes alguma coisa não dá certo e a pessoa não sabe como lidar com aquilo e ela carrega aquela ira dentro dela. Onde ela chega, ela vai suscitar contendas. Agora, o longânimo, aquele que tem longo ânimo, ou seja, aquele que tem paciência, apaziguará a luta. Se o longânimo, ele é o oposto do iracundo. O iracundo, ele cria a contenda. O longânimo, quando ele vê uma contenda, ele vai até ali e ele consegue apaziguar. Eu vou ficar por aqui no versículo 18, porque já deu 32 minutos de gravação. E vamos gravar depois a próxima aula para prosseguir com Provérbios 15. Deus abençoe a todos. Se você gostou desse vídeo, curta, comente e compartilhe, para que outras pessoas possam participar desse movimento de estudo de provérbios e possam crescer no conhecimento de Deus. Deus abençoe. Amém, amém.